Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar mais uma linda salva de palmas para o Criador. Se você tem um objeto para colocar aqui na frente e ainda não colocou, por favor, seja ligeiro, coloque para nós ganharmos tempo. A nossa reunião hoje é uma reunião de oração. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, vamos pregar a palavra, vamos fazer aquilo que o Espírito de Deus colocou dentro do nosso coração. A palavra do Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. Então, se você puder ajoelhar, dobre os seus joelhos, vamos orar, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Se você não puder, assentado mesmo, Deus vai receber o seu pedido de oração. Assim que você terminar de fazer a sua oração, abra sua Bíblia na primeira carta de João, por favor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo de número 18. Aí você pode se colocar de pé. Que diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado do Senhor. Nós estamos hoje chegando à quarta semana e nós estamos trabalhando com os atos proféticos. E se tem uma coisa que impede de nós recebermos a bênção, é o medo. O medo é uma lepra no meio do povo de Deus. O Senhor Jesus estava andando sobre as águas e eles acharam que é um fantasma. E o Senhor Jesus disse: não, sou eu mesmo. E aí Pedro: seu Senhor, deixa eu ir. E andava sobre as águas, e ele andou. O medo, ele nos tira da posição que Deus nos colocou. O medo nos impede de andar mais no sobrenatural de Deus. O medo nos impede de tomar decisões. O medo precisa ser eliminado. Quantas pessoas passaram por aqui e poderiam ter recebido muito mais, mas o medo de se soltar, medo de achar o que está falando é a língua. Você fala com a língua. O importante é o que Deus está fazendo dentro de você. E essa é a noite de você receber a sua bênção. E para você receber essa bênção, nós vamos orar. E nós vamos pedir a Deus para tirar todo esse medo. E eu não vou orar não, é você mesmo que vai orar por você. Eu vou orar para mim, e você ora para você. E nós podemos começar a orar. Nós estamos aqui numa reunião de oração. Pede a Deus para jogar por terra esse medo. Hoje você quer ir mais longe. Hoje você quer ir no sobrenatural. Hoje você quer tomar posse daquilo que Deus tem para você. Hoje esse medo sai da sua vida. Medo de tomar decisão, medo de fazer uma aliança com Deus, medo de aprofundar mais na palavra. Isso vai ter que cair por terra em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia também, por favor, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo de número 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe, essa palavra incredulidade, ela é mais fácil de ser resolvida no mundo do que dentro da casa de Deus. Porque se uma pessoa é incrédula no mundo, a partir do momento que ela aceita Jesus, o véu da incredulidade é quebrado. Agora, o difícil, quando essa incredulidade, ela é dentro da casa de Deus. Porque aí a pessoa não preocupa.
E nós precisamos quebrar esse véu da incredulidade. A incredulidade é um elemento satânico. A incredulidade, ela neutraliza a fé. Não pode existir no coração fé e incredulidade ao mesmo tempo. Há uma necessidade de nós tirarmos isso da nossa vida. E quando nós falamos em incredulidade, você verá que a pessoa diz assim, mas eu não sou incrédulo. Olha, eu te pergunto, como é que você namora com um camarada que não conhece a Deus? Como é que você faz sociedade com uma pessoa que não tem nada com Deus? Isso é incredulidade. A Bíblia diz que tem que honrar pai e mãe. Você não honra, você desonra. Isso é incredulidade ou não? Nós temos que crer na palavra de A a Z. Nós precisamos viver essa palavra. E o Espírito Santo de Deus sabe se tem incredulidade no meu coração, mas também sabe se tem no seu. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos pedir a Deus para arrancar toda a incredulidade. Sabe por quê? Porque hoje é um dia de fé. Hoje é um dia de fé. E quando há fé, há o ingrediente certo para Deus trabalhar. E Deus quer trabalhar nessa noite. Vamos tirar toda a incredulidade, religiosidade, tradição religiosa, ignorância espiritual. Isso é lepra, precisa ser arrancada do meu coração e do seu coração, se tiver, no nome de Jesus. A primeira oração, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que você nem orou, porque eu não escutei a sua oração. Mas a segunda agora eu vou ficar bem atento para me ouvir no nome do Senhor Jesus. E Deus quer ouvir também. Amém? Vamos orar? Vamos. Abra a boca e vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Se você entrou aqui com uma enfermidade, se você puder colocar a mão em cima dessa enfermidade, coloque. Se não puder, coloque a sua mão sobre o teu coração. Se você deixou alguém enfermo em casa, o nosso Deus, Ele cura de perto, mas Ele cura de longe também. Vai receber a cura lá, porque hoje é uma noite de festa. E toda festa que Jesus participa, sinais, prodígios e maravilha acontecem. Essa noite também é noite de cura. A Flora, você vai estar orando e você toma posse dessa cura em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entronizamos o Teu nome e declaramos que o Senhor é santo. Pai, o Senhor levou sobre si cada uma das nossas enfermidades, Pai. Nós não podemos aceitar esse espírito de enfermidade que tem acompanhado a nossa vida e da nossa família. Então, nessa noite, nós chamamos a existência aquilo que os olhos materiais não estão vendo, que é a cura. E nós clamamos ao Senhor por uma intervenção na nossa saúde. Pai, em nome de Jesus, toda doença física, emocional, Pai, nós repreendemos nessa noite em nome de Jesus, pois os médicos dos médicos estão aqui e Ele vai derramar cura, seja, Pai, na parte física ou espiritual. Pai, em nome de Jesus, os nossos irmãos, Pai, que estão acometidos de enfermidade na parte óssea do corpo, nessa noite, Senhor, nós profetizamos vida. Aqueles irmãos que estão com enfermidade na parte sanguínea, Senhor, em nome de Jesus, que o sangue do Senhor venha ser injetado em nós agora e que venha a cura do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todo nódulo, que todo caroço, que todo câncer venha bater em retirada, pois o Senhor está aqui. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos cura e nós recebemos a cura nessa noite, a cura dos traumas, a cura das feridas que estão abertas, e nós tomamos posse nessa noite. Nós não queremos sair da mesma forma que entramos. Pai, em nome de Jesus, se tem algum irmão aqui representando alguma pessoa, Pai, vai ao encontro agora daquela pessoa que está em casa acamada, aquela pessoa que está no hospital, aquela pessoa que está na fila de espera por um atendimento, aquela pessoa que está precisando de uma transfusão sanguínea. Pai, em nome de Jesus, o Senhor está no controle. Pai, em nome de Jesus, não deixe que os meus irmãos venham fraquejar por causa da enfermidade, mas que o Senhor fortalece os nossos irmãos e que eles venham tomar posse da cura, assim como aquela mulher hemorrágica tomou e instantaneamente ela foi curada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Poder sentar no nome do Senhor Jesus? E vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 4, do verso 38 até o verso de número 41. Segundo Reis 4, 38 a 41.
Olha, deixa eu te falar uma coisa. Todo ano nós trabalhamos com alguns projetos. Por exemplo, todo janeiro, já fazem aproximadamente 8, vai para 9 anos, todo mês de janeiro, todo o estudo da quinta-feira nós ministramos sobre finança. E olha como que Deus tem nos honrado, nos abençoado. Todo mês de novembro, nós ministramos sobre família. Então, todo culto, aos domingos, no mês de novembro, nós vamos ministrar sobre família. Se você não tiver nenhum compromisso e queira participar conosco, será um prazer. Nós temos certeza que a nossa família precisa de palavra, a nossa família precisa de oração, mas a nossa família precisa de atitude. Você tem para a sua família o tanto que você busca para ela. Jó buscava pela família dele. Você viu que Deus usa Jó como um exemplo. Exemplo de pai, exemplo de sacerdote, exemplo de família, que glorificou e exaltou o nome dele por causa da intervenção desse grande homem de Deus chamado Jó. Então nós queremos ministrar o domingo sobre a família, nós queremos ungir as pessoas, nós queremos fazer também alguns atos proféticos, tudo isso visando o crescimento e a salvação da nossa família. Atos, 2 Reis 4, melhor dizendo, 38, você pode ficar sentado mesmo. Só gostaria que você prestasse bastante atenção. Diz assim: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um coziado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de coloncítidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Soberano Deus, em nome de Jesus o Nazareno, nós continuamos na tua presença. Nós dizemos e falamos com certeza que esta é a tua hora. Vem trabalhar, meu Pai, dentro de nós através da tua palavra. Permita que esse coração nosso seja um coração aonde a tua palavra possa germinar a 30, 60 e a 100 por um. Tira de nós o cansaço, o desânimo, a prostração. Passa o sangue do Cordeiro dentro da nossa mente. E todo lixo, todo entulho que estiver impedindo de recebermos a palavra, que caia por terra. Nós entregamos tudo no controle e na direção do Senhor. Fale conosco e tenha liberdade para operar. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Uma coisa que você pode olhar, se você ainda não olhou, não detectou, é que antigamente havia somente um tipo, 2 ou 3 modelos de Bíblia. E hoje o que nós temos visto é uma variedade muito grande de Bíblias, principalmente Bíblias de estudo. Se você chega na casa de uma pessoa que é um pregador, que é um estudioso da palavra, você vai ver, você verá que ele tem pelo menos umas 5, 6, alguns têm 10, tem 12 Bíblias ali. Você verá também que há também no mercado, e isso não é ruim, isso é bom, há uma quantidade muito grande de obras de peso teológico. Muita obra boa, muitos mestres escrevendo, ensinando. Mas por outro lado, existe uma grande preocupação para a igreja de Deus. Existe uma grande preocupação para aqueles que são pastores e levam a palavra de Deus a sério. Qual é a preocupação? É que nós estamos vendo hoje florescer uma geração que é completamente analfabeta da Bíblia. Tem a Bíblia dentro de casa, mas tem como enfeite. Compra uma, compra 2, compra 3, mas não estuda a palavra.
não conhecem a palavra, quando vão para um seminário, nós que somos pastores ficamos tristes, porque achamos que a pessoa conhece, estuda, mas pelo contrário. E quando acontece isso, nós olhamos para dentro da igreja, porque a igreja hoje, ela tem uma responsabilidade de fazer a semeadura da palavra. O Senhor Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora, que tipo de evangelho que nós estamos pregando? E por outro lado, a igreja sofre com isso. Por que ela sofre? Porque ela está perdendo a sua identidade. Jesus, ele fala abertamente: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a minha testemunha. Ei, que sal é esse que não consegue salgar nada com palavra? Que luz é essa que não consegue levar as pessoas para a luz através da palavra? Que testemunho é esse que não é um testemunho dentro da palavra, mas fora da palavra? Então a igreja, ela está perdendo com isso. E você diz para mim: o que tem a ver isso com a pregação? O que tem a ver isso com o ato profético? Só tem a ver. Porque se você olhar esse texto, na época do profeta Eliseu, ele resolveu o problema. Mas esse problema perdura até hoje no mundo espiritual. Pessoas comendo um alimento envenenado. A igreja perdeu o foco daquilo para que ela foi chamada. Hoje o que nós estamos vendo é que o que prevalece é o lucro e não o evangelho. Esse que é o vetor da igreja hoje. O que prevalece hoje é a riqueza material e não a salvação. Essa é a mensagem da igreja atual. O que prevalece hoje é o sucesso e não a transformação de vida. Esse já não é mais o alvo da igreja aqui na terra. E aí sim, nós precisamos prestar bastante atenção e pedir uma intervenção de vida, a intervenção divina, a intervenção do céu para a igreja da terra aqui. Nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos alimentar a palavra, nós precisamos estudar a palavra. Para quê? Para tirar a morte que está na panela. E que mais, pastor? Para levar o pão vivo que desceu do céu para aqueles que estão com fome, para aqueles que estão famintos. Quando você lê esse texto aqui, você pode tirar muitas lições para ser aplicada no nosso dia a dia. Por exemplo, dá uma olhada no verso de número 38. Diz assim: voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas sentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Veja bem, o que mais castiga as pessoas hoje no mundo é a fome. A fome castiga milhões de pessoas na terra. O ex-presidente Lula, quando ele entrou para ser presidente, a primeira coisa que ele falou, queria combater a fome. Mas não combate a fome com alimento. Se combate a fome é com a palavra de Deus. A fome, ela produz dor. A fome produz desespero. A fome produz morte. Mas o veneno, se você olhar direitinho, o veneno mata mais do que a fome. Você vê que aqueles discípulos ali, eles estavam com fome. Era um momento de dificuldade. Era um momento que havia escassez. Era um momento que havia fome. O homem de Deus manda ir lá fora buscar alguma coisa, fazer um cozinhado, mas na hora que eles vão comer, eles encontram, em vez de alimento, eles encontram veneno. As colocítidas não era alimento. Aquilo era veneno. Era um instrumento de morte e não era um instrumento de vida. E aí sim, eu tenho que começar a buscar alguma coisa para trazer para o dia de hoje, para mim poder colocar no prumo a minha vida, colocar no prumo a igreja, colocar no prumo o corpo de Cristo. Quando eu vejo aqui o profeta Eliseu conversando com seus discípulos, quando eu vejo aqui os discípulos do profeta Eliseu unidos, quando eu vejo aqui Eliseu como uma autoridade, um líder de pulso, um líder de firmeza, quando eu vejo isso acontecendo dentro da escola dos profetas, aí eu posso extrair que a morte na panela, ela pode existir dentro de uma só estrutura religiosa.
Eliseu tinha? Ele tinha uma escola de profeta. Havia uma comunhão religiosa. A fome, a pobreza, a crise, elas não conseguiram dispersar os discípulos. Eles estavam juntos no meio da crise. Eles iam com pulso, com firmeza, com o cajado firme, e estavam ali à frente. Mas a Bíblia fala que havia no meio daquele povo morte na panela. Hoje existem muitos seminários para ir afora, mas você precisa saber se aquele seminário está servindo o convite que desceu do céu. Senão, você vai alimentar um alimento que é venenoso. Nós temos que tomar muito cuidado com os institutos bíblicos. Há no meio também veneno. O Senhor Jesus disse que uma das marcas do final do tempo da igreja aqui na terra é falsos mestres, falsos cristos, falsas doutrinas. Isso é o quê? Isso é morte na panela. As literatura teológica, nós temos que tomar cuidado. Tem que saber o livro que você compra. Hoje as pessoas escrevem livro para vender livro. E você precisa comprar livro de quem escreve para ensinar, de quem é mestre, quem vai até a raiz, quem traz coisa nova para nós podermos aprender mais e mais. A morte na panela nos cultos. A morte na panela nas músicas que são cantadas hoje. Você tem que parar um pouquinho e dar uma olhada. O que aconteceu de 50 anos para cá? O que aconteceu de 50 anos atrás? Por exemplo, de 50 anos até hoje atrás, o islamismo cresceu 500%. Você sabe o que é um crescimento de 500%? Não para por aí não. O hinduísmo, ele cresceu 167% nos últimos 50 anos. Não para por aí não. O budismo cresceu 147%. E aí você me pergunta, e o cristianismo? O cristianismo cresceu 47%. E aí nós temos que voltar e procurar saber aonde está o nosso erro dentro dessa estrutura religiosa. Primeira coisa que nós temos que detectar, que nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos voltar para as reuniões de oração. Passou o tempo, mudou. Concordo com você que o tempo mudou. Mas tem uma coisa: os princípios de Deus não mudam. O princípio que Deus ensinou a pai Abraão é o mesmo princípio que Deus quer ensinar para mim e para você hoje. Mas nós precisamos voltar para dentro da palavra. Por isso que você vê que no estudo da palavra são poucas pessoas que vão. Pastor, mas por que são tão poucas pessoas? Porque as pessoas não querem compromisso. Elas querem estar envolvidas com a palavra, mas compromisso não quer. Quem quer compromisso está no estudo bíblico. Quem quer compromisso está na escola bíblica de manhã. Agora quem não quer não vem. Por que não vem? Porque se vier vai ficar compromissado. E a pessoa não quer compromisso. É por isso que come alimento venenoso, enganado, achando que está sendo alimentado por Deus e não está. É por isso que a pessoa chega na rua, pega um folheto e fica comendo aquilo achando que é de Deus, mas nem o nome de Jesus tem no folheto. E no final, quando você vê escrito ali, você vê que aquilo ali é de uma seita. Mas por que isso acontece? Falta de alimento, falta de palavra. A única coisa que nos dá estrutura, segurança para enfrentar as heresias, as mortes na panela, é a palavra de Deus. E quando nós temos a palavra de Deus, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Deixa eu te falar. Versículo 39 diz assim: então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas, voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. A morte na panela é uma realidade dentro da igreja atual. Tem pessoas que sentam na mesa e comem de qualquer maneira. Elas não prestam atenção no alimento. Aquele alimento pode fazer mal. E quando nós lemos esse texto aqui, aí nós aprendemos que nós precisamos examinar com precisão a qualidade do alimento que nós ingerimos. As heresias, elas existem
que não é um alimento saudável. Pelo contrário, são alimentos venenosos. Eu fico olhando o apóstolo Paulo. Como que o apóstolo sofreu com gnosticismo? A mesma coisa aconteceu na época de Jesus. Paulo sofreu com essas heresias. Eles eram conhecedores do saber, eles eram cheios de legalismo, misticismo, ascetismo. Os gnósticos, eles aproveitaram daquela época, dizendo que eles eram o Deus do conhecimento, pregavam e levavam o povo a viver um legalismo, negavam a encarnação de Jesus Cristo, negava a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aconteceu dentro da igreja. Paulo, ele teve que combater tudo isso, ele teve que lutar. Quando você olha o catolicismo romano, até uma época ele estava dentro da palavra, até o ano 300, eles estavam dentro da palavra. Mas de uma hora para outra, eles entraram com as heresias, e essas heresias acabou eles afastando da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso de número 18. Olha como que uma heresia consegue perdurar por tanto tempo. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora você veja bem, de uma hora para outra, eles estão guindando Pedro, que era apóstolo do Senhor Jesus, como o primeiro Papa. Você veja bem aonde entra uma heresia. E isso até hoje, quando fala em Papa, fala em Pedro. Logo em seguida vem com a doutrina da veneração a Maria. Depois vem com a doutrina da salvação pelas obras. E por aí afora vai. Tempos depois surge o islamismo, completamente fora da palavra, querendo conquistar o mundo através de sangue derramado. Promessa que se você se matar, suicidar, vai encontrar com Alá na eternidade. E coloque que Alá é o próprio Deus. Isso é o quê? Heresia. Nós temos que ficar atentos, porque o joio, ele é parecido com o trigo. Quando você vê o joio e o trigo, eles são parecidos, mas um é veneno e o outro é alimento. Um promove vida, mas o outro promove o quê? Promove morte. E aí sim, nós temos que ficar atentos, como o profeta Eliseu e como aquele povo naquela época ficou atento. Sabe por quê? Dá uma olhada aqui em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo de número 40. Segundo Reis 4, 40, diz assim: depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Sabe, se é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, é de não sermos enganados pela aparência. Se é uma das coisas que falta para a sociedade hoje, é discernimento espiritual. A pessoa não tem discernimento. Nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual. Nós podemos comer todo alimento espiritual que se serve à mesa em nome do Senhor Jesus, mas tem que tomar cuidado. Não é só porque está escrito que é em nome do Senhor Jesus que aquilo é do Senhor Jesus. Se você for num lugar espírita, tudo que eles fizeram ali, eles dizem que vão fazer em nome de Jesus, mas uma coisa eles não deixam: você subir e se entregar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo caminho parece perfeito aos olhos do homem, mas no final são caminhos de quê? Caminhos de morte. Tem que tomar muito cuidado. Está lembrado quando Moisés foi tirar o povo do Egito?
Ele chegou lá no Egito, ele pegou a sua vara, jogou e virou uma serpente. Vieram os magos e fizeram a mesma coisa. Mas qual foi o diferencial? O diferencial foi o poder de Deus. É isso que faz a diferença. É isso que nós temos que buscar. Nós temos que procurar ter discernimento, ter sensibilidade para saber quem está falando conosco. 3 pessoas falam. Deus fala, fala. Diabo fala, fala. O homem fala, fala. E a voz do mundo também lá fora. Então são 4 vozes, melhor dizendo. Nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter sabedoria. E é interessante que esses discípulos aqui, eles estavam esfomados com Eliseu. E quando colocaram a comida na panela, ele teve discernimento que aquilo ali havia veneno na panela. Mas por que eles tiveram discernimento? Um alimento sólido, um alimento sadio, crescendo dentro da palavra, formulado os conceitos de Deus e colocado dentro de cada um deles. Eles estavam ali para aprender, eles estavam ali para crescer. Mas hoje o que nós vemos são pessoas correndo atrás de resultado. Mas nós não vemos ninguém correndo atrás de princípio. O que você está fazendo? Não, eu quero passar no vestibular, por isso que eu estou aqui hoje. Ah, eu estou precisando de emprego, por isso que eu estou aqui hoje. E você? Preciso casar, estou encalhado, por isso que eu estou aqui hoje. Não, você tem que procurar os princípios de Deus. Você tem que saber o que Deus tem com a sua vida. Você precisa conhecer mais a Deus. Não, pastor, vai devagar. Esse evangelho que você está pregando hoje está muito forte. Não tem jeito de ser um evangelho mais light, não? Pastor, sim. Não tem jeito de ser um evangelho de algodãozinho, de algodão doce, para me pôr na boca e derreter? Tem, meu filho. Só que você vai ter que procurar outro lugar. Porque aqui nós pregamos é a palavra. Pastor, esse evangelho que você está pregando é muito caro. Não, meu irmão. Nós estamos pregando a palavra de Deus. De graça dar e de graça receber. Tem evangelho que é muito caro. Mas tem outros que estão pregando um evangelho muito barato. Que nós precisamos é pregar a palavra. É ser conhecedor da palavra. É ir para a raiz da palavra. É ter sede da palavra. É buscar cada dia mais conhecer a Deus. É isso que nós precisamos. Sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Pedro falou que nós devemos crescer na graça, mas nós também devemos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Interessante que eu fico olhando aqui, que um ingrediente venenoso, ele destrói todo o valor do alimento. Está recebendo um alimento sólido na casa de Deus, mas de repente vem uma pessoa e joga um veneno e vai embora. Eu me lembro que eu fui a um velório lá no Engenho da Serra. E quando eu estava entrando ali, pertinho da cena, o pastor Alexandre ia conversando comigo, e ele falou comigo assim: irmão Romero, eu nunca me esqueci disso. A gente tem que tomar muito cuidado de quem nós colocamos no púlpito para pregar. Porque de repente nós fazemos um esforço muito grande de dar um alimento sadio, sólido para a nossa igreja, e vem uma pessoa que não tem compromisso nenhum com as almas que estão ao nosso redor, sobe no púlpito, lança um veneno ali, vai embora, e depois sobra para quem? O pastor. Pessoas que não têm uma autoridade sobre ele, não serve para subir no púlpito, não. Pessoas que andam por aí afora, mas andam em busca de recurso financeiro, não serve para subir no púlpito. Pessoas têm que ter estrutura, têm que ter compromisso. Eu estive lá em Santa Margarida agora, pastor Jefferson. Antes de começar a vigília, o que eu falei com o senhor? O senhor vai orar para mim? Porque a autoridade sobre as nossas vidas, que inclusive a minha, é do Senhor. Se eu chego numa cidade, num estado fora, num país fora, a primeira coisa que eu procuro é um pastor para orar, porque eu preciso estar debaixo da autoridade dele. São coisas que nós temos que aprender. Porque senão coloca um veneno aqui e vai embora. Isso é muito fácil de identificar. As pessoas, elas de uma hora para outra, elas saem do reino das trevas e elas vêm do reino da luz. E a primeira coisa que ela diz: pastor, deixa eu dar um testemunho. Sim,
pessoa sobe aqui, dá um testemunho de 20 minutos. 18 minutos ela fala do que o diabo fez na vida dela. E 2 minutos ela fala do que Jesus fez na vida dela. Jesus libertou aquele endemoniado de Gadara. 6.000 demônios. Ele queria ir com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: não, volta para sua casa. Porque a vida espiritual começa dentro de casa. E depois Jesus disse para ele: vai e conta para sua família tudo que o demônio fez na sua vida. Amém? Não, o que Jesus falou? Volta para os seus e conta para a sua família tudo aquilo que eu fiz na sua. Não precisa falar para ninguém que o diabo fez na sua vida, não, todo mundo já sabe. Você tem que contar, é o que Deus fez na sua. Outras pessoas confundem. Às vezes chega a pessoa perto de mim e diz assim: pastor, meu marido está endemoniado. Como é que você sabe? Pelas atitudes dele. Pessoas confundem a ação demoníaca com obra da carne. Feitiçaria é coisa do homem ou do diabo? Feitiçaria é coisa do homem, não é do diabo. Pessoa chega e fala: pastor, eu já sei o problema do meu marido, se eu olho para ele, vou trazer ele aqui, expulsa esse demônio do adultério. Ô minha filha, ô minha santinha, quem está te ensinando essa teologia toda errada? Adultério, isso é obra da carne. Dá uma olhada lá em Gálatas. O que o seu marido precisa não é expulsar o demônio dele. O que o seu marido precisa é de arrependimento. Quando Jesus pegou aquela mulher samaritana, ele evangelizou aquela mulher já tinha tido 5 maridos. Se fosse aqui na nossa igreja, nós íamos expulsar 5 demônios. Jesus não fez nada disso. Ó Maria, vai embora. Não. Jesus fez uma pergunta para ela, mas uma pergunta para gerar dentro dela arrependimento, para gerar dentro dela convicção de pecado. Jesus perguntou para ela: aonde está o seu marido? Ela diz: ah, meu Deus, só pode ser igreja do pastor mesmo. Porque o pessoal tem a língua grande. Já falou, senhor? Não, lá na nossa igreja não tem ninguém língua aguda. Não, minha santinha. O Senhor Jesus não está querendo saber dessa história só, não. Jesus está querendo gerar em você convicção de pecado. Ah, é verdade, você já teve 5 maridos. E esse que você tem não é teu marido. Aí ela diz: aí eu vejo que o senhor é profeta. Ela diz: ah, Jesus disse, é tudo isso que eu queria. Se você sabe que eu sou profeta, por que você vai continuar com essa vida torta? Por que você não conserta essa vida? Por que você não muda de vida? E logo em seguida, nós fomos vendo aquela mulher tendo uma mudança de vida. Aquela mulher, ela estava vivendo uma vida de ignorância. O demônio bloqueou a mente daquela mulher. Ela não conseguia ver. Tudo para ela girava em torno de consertar a vida levando o marido para dentro de casa. E Jesus então trabalhou dentro do coração daquela mulher. Ele não expulsou nenhum espírito de adultério. Aquela mulher, lá em João capítulo 8, que foi pega em flagrante adultério. Se fosse aqui, nós íamos expulsar toda a caixa de demônio. Jesus não falou nada com aquela mulher. Jesus perguntou assim: alguém te condena? Ela diz assim: ninguém te condena. E Jesus falou com ela: nem eu te condeno, vai embora. Daqui uns dias eu vou subir lá na cruz, vou morrer pelos seus pecados também. Fica tudo certo. Esse é o Evangelho. Por outro lado, nós ficamos olhando o que as pessoas fazem com os dízimos, com as ofertas. Nós sabemos que isso tudo é um ensinamento. Trazer dízimo, trazer oferta, entregar na casa de Deus é bíblica. Mas existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença muito grande, que é a exploração dos fiéis em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não mandou ninguém vender casa e dar dinheiro para ele, não. Não. Jesus não mandou pegar tudo que você tem e colocar dentro das ofertas. Não, Jesus nunca mandou fazer isso. Isso é invenção humana. Jesus também nunca mandou cobrar para orar para as pessoas: quem vai dar 100 reais para receber uma bênção? E tem pessoas, por não conhecer a palavra, vêm na maior simplicidade. Jesus nunca cobrou para orar para ninguém. Jesus disse: nós recebemos de graça, que nós também devemos dar de graça. Mas isso é falta de ensinamento, isso é falta de conhecimento.
E é por isso que nós precisamos conhecer mais, para nós não sermos enganados, para nós não alimentar com alimento venenoso. Nós temos que procurar saber agora, identificar a morte na panela do tempo que nós estamos vivendo hoje. Paulo diz que é para nós julgar as profecias. Ele não falou para julgar os profetas, mas ele falou que é para julgar a profecia. Não é qualquer profecia que a pessoa fala que você vai levando, não. Deixa eu te falar uma coisa. Foi Deus que chamou você para ser pastor, sim ou não? Foi ou não? Foi. Se ele tiver que fazer alguma coisa, dar uma ordem, ele vai pedir alguém para falar com você ou ele vai falar com você? É ele que vai falar com você. Aí ele levanta alguém do reino das trevas, entrega uma profecia para prender você na mão dele ou na mão dela. Aí você deixa de ouvir a Deus e passa a ouvir o homem, passa a ouvir a mulher, quando você deveria ouvir aquele que te chamou, a não ser que o canal esteja entupido. Mas se não tiver, tem que ouvir, é a voz de Deus. Deus, ele falava diretamente com Moisés. Deus continua falando diretamente com aquele que ele chamou. E você não pode andar na direção de homem nem de mulher, você tem que andar na direção de Deus. Moisés, você está sendo assunto ao céu. Pega esse menino que tem 40 anos com você aí, um dia para ficar no seu lugar, Josué. É isso. É isso que Deus faz. Mas nós temos que ter sabedoria. Outra coisa que Deus falou, nós temos que provar os espíritos. E às vezes qualquer espírito chega e fala, nós estamos engolindo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 1. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores. Está lembrado daquele profeta velho? Aquele profeta que vinha na unção, usado por Deus para enganar pelo profeta velho. E a ensino de demônios. A pessoa acorda de noite, liga a televisão desesperado, né? Quer ouvir uma palavra de Deus? Liga. E está ali com aquele gado, ouvindo. E quando vai fechar a mensagem, fala: agora liga o seu pensamento a Deus e a Maria também. E o sujeito ficou meia hora, 40 minutos ali, comendo aquele alimento venenoso. Por causa de quê? Falta de discernimento. No ano de 2006, no mês de abril, no dia 8, para ser bem preciso, no Fantástico, um ex-sacerdote católico romano, chamado John Crossan, ele afirmou que a ressurreição do Senhor Jesus não foi corporal, mas que foi apenas uma metáfora. Você quer veneno mais maligno do que esse? Colocou uma morte na panela daqueles que estão acostumados a alimentar dele. Por outro lado, nesse mesmo ano de 2006, no dia 2 de março, um grande líder religioso, ele foi à televisão e ele estava chamando o povo evangélico, chamando o povo católico, chamando o povo espírita, chamando os umbandistas para se unirem e fazer um clamor pela paz. Ô, irmão, só o sangue do Cordeiro. Você chama ali evangélico, você chama católico, você chama espírita, você chama umbandista, e vamos todos fazer um clamor pela paz. Nós temos que pegar a televisão, nós temos que pegar os meios de comunicação e gritar bem alto aos ouvidos do mundo, da nação, que não há unidade fora da verdade. Não tem como haver unidade se não for dentro da palavra. Nós ficamos vendo as pessoas falando: o corpo de Cristo é desunido, pastores são desunidos. São, porque tem muitos que não querem viver dentro da
Uma outra coisa que Deus, eu tenho certeza que preocupa o coração de Deus, tem uma passagem que fala que quando ele entrou dentro de Jerusalém, fala que o Senhor Jesus, vindo da cidade de Jerusalém, ele chorou. Existem 4 razões bíblicas que Jesus chorou. Primeiro, a superficialidade do louvor, a superficialidade da religião, a ingratidão, e porque eles também não reconheceram o tempo da visitação do nosso Deus. Mas se eu fosse analisar o que está acontecendo no mundo hoje, em todas as igrejas, Jesus, quando chegasse aqui em Moaçu, quando chegasse em qualquer outra cidade, ele iria chorar também. Ele ia chorar por quê? Quando ele olhasse para o púlpito. Pastor, mas o que tem o púlpito que leva o nosso Deus a chorar? A superficialidade do púlpito. O que é isso, pastor Amelito? O pessoal vem para a casa de Deus, eles vêm para receber um alimento sólido, eles vêm para receber palavra, eles vêm para ser sustentados pela palavra. E quando eles chegam aqui, eles recebem um sopão. Um sopão. Pastor, mas por que recebe um sopão? Pastores preguiçosos. Pastores que não... Estamos todos nós incluídos, hein? Pastores que não querem estudar, que não querem na raiz. Eu vou orar 15 minutos e dentro de 15 minutos Deus resolve tudo. Resolve não, meu irmão. Resolve não. Você precisa estudar mais a Bíblia, adquirir bons livros, buscar mais conhecimento. Aquela pessoa que cessa de aprender, ela também cessa de ensinar. A Bíblia diz assim: lança o teu pão sobre as águas. Para lançar pão sobre as águas, precisa ter alimento. E nós precisamos alimentar para poder alimentar o rebanho de Deus. Vai na casa da sua mãe e come arroz com feijão durante um ano, você vê. No outro ano você muda de casa. A mesma coisa é a ovelha. A ovelha quer alimento. A ovelha quer conhecimento da palavra. E cabe a cada um de nós buscarmos isso aí. Porque nós já fomos condenados por Cristo e nós não temos como sair dessa condenação, não. Pastor foi condenado a pregar o Evangelho para o resto da vida. E pastor foi condenado a estudar e aprender para poder alimentar o seu rebanho. Que o maior legado que nós podemos deixar é o ensino da palavra. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos alimentar. Graças a Deus que o nosso ministério faz a diferença nessa área. Todos nós aqui, para a honra e glória do Senhor, nós buscamos conhecimento, né, pastor Zé? Buscamos cada vez mais aprender. Quando nós terminamos a nossa ceia de domingo agora, você pode vir aqui na segunda, que nós estamos orando, pedindo a Deus para dar a palavra. Nós conversamos aqui quando tem a nossa reunião pastoral, cada um fala como foi a ceia, aquilo que foi ministrado, aquilo que foi pregado. E nós encontramos 3, 4 pastores que mais ou menos a pregação foi a mesma. Você pergunta, mas por que foi a mesma? Porque o Espírito é o mesmo. E nós estamos na mesma busca, nós estamos na mesma unidade. A motivação que nós damos aqui para a pessoa aprender, para a pessoa buscar, para a pessoa adquirir conhecimento é muito grande. E é isso que nós temos que fazer. Agora nós também, como ovelhas, como discípulos, nós temos que buscar esse conhecimento. Nós temos que investir mais para que nós possamos saber mais de Deus. Para quê? Para poder tirar a morte da panela. Então aqueles discípulos, eles detectaram, tiveram discernimento que havia morte na panela. Mas o profeta Eliseu falou assim: não joga fora não. Nem tudo está perdido. Olha o que ele fez. Volta lá no capítulo 2 Reis 4, eu termino. 2 Reis 4, versículo 41. Diz assim: porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. A morte é retirada da panela quando nós colocamos o trigo da palavra de Deus. É isso que faz a diferença. E é interessante que a farinha, ela é um símbolo da palavra de Deus. Dá uma olhadinha no Salmo 19. Salmo 19. Versículos 7 a 10. Salmo 19, versículos 7 a 10 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel
e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Está lembrado de Jesus quando foi tentado no deserto? Transforma essas pedras em pão. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. João 17 diz assim: santifica-os na verdade. E mais embaixo está escrito: a tua palavra é a verdade. João 6,63 fala que a palavra de Deus é espírito e a palavra de Deus é vida. O salmista ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Abre lá na segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, verso 17. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 16 e 17 diz assim: toda, na sua Bíblia está escrito toda ou só o Velho Testamento? Toda ou só o Velho Testamento? Isso fala alguma coisa com você ou não? Hein? Sim. Então tá bom. Toda, na sua está escrito toda mesmo? Eu vou crer. Toda a escritura é inspirada por quem? Deus. E é útil para quê? Que mais? Que mais? Que mais? A fim de que o homem de Deus seja o quê? E perfeitamente habilitado para quê? Toda boa obra. Sabe, se quer tirar a morte da panela, tem que colocar o trigo da palavra de Deus. Deixa eu te falar, o mundo está cheio de ouvir palavra. O que mais tem no mundo é palavra. Mas uma coisa que o mundo precisa e não conhece é a palavra de Deus. São poucas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Daí a função da igreja. Pregar é a função central da igreja. Pregar é a função primária da igreja. Pregar é a função decisiva da igreja. Outro dia eu falei um negócio, eu creio que alguém pode até ter compreendido errado. Que o Senhor Jesus ele deixou 3 ordenanças para a igreja: ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Depois que pregar, levar essas pessoas a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que pregou, foi batizado, o primeiro domingo do mês, igual é aqui na sede, e em qualquer igreja do ministério, você vem tomar a Santa Ceia do Senhor. Porque aquele que não comer do meu pão, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas eu disse uma coisa, eu disse para todas as igrejas, quando eu falo todas, essa aqui também está inclusa. Eu disse o seguinte: a igreja que não prega o Evangelho, ela está amarrada, ela está endemoniada. A igreja que não prega o Evangelho está amarrada, está endemoniada. Aonde? No banco. Ela quer sair para pregar, mas o diabo amarrou, o diabo prendeu. Aí precisa o quê? Soltar, liberar a pessoa. Se você não está amarrado, você está pregando o Evangelho. Mas se você não está pregando, precisa ser desamarrado em nome de Jesus, porque o inimigo amarrou. Porque aqui é um lugar de ouvir a palavra, aqui é um lugar de adorar a Deus, mas o nosso campo de trabalho é lá fora. É lá fora que Deus quer que nós vamos para buscar o pecador, para buscar o perdido. E aí nós precisamos ir e levar a palavra. Se quer tirar a morte da panela, tem que levar a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus chega, acaba a morte da panela. Aonde a palavra de Deus chega, chega a vida de Deus. E aonde Deus chega, o lixo tem que sair. Nessa noite nós vamos orar em nome de Jesus. Aquilo que havia de morte na panela da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua empresa, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque nós ministramos a palavra e Deus trabalha em cima da palavra. A Bíblia diz assim: para isto manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo vai ser destruídas. Se tem um veneno lá, nós vamos jogar farinha. Nós vamos alimentar daquilo que é puro, daquilo que é genuíno, que é a palavra de Deus. E Deus vai lhe dar uma unção de discernimento.
Não é toda comida que nós vamos comer, só porque está escrito, vamos comer em nome de Jesus. Mas precisa saber que Jesus é aquele. Precisa saber se esse Jesus é o Jesus que prega, que cura, salva, liberta, transforma e leva para o céu. Porque crê no Evangelho, até o diabo crê. Só não obedece. E nós temos que ser vereano. Nós temos que estar atrelado àquilo que está na palavra de Deus. E aquilo que for fora da palavra, nós jogamos fora. E se quisermos ser unidos, vamos ser unidos dentro da palavra. Eu quero ver a unidade dentro da palavra. Ser unido de boca é fácil. Vamos ser unidos dentro da palavra. Porque dentro da palavra, Deus tem compromisso com ela. E se Deus tem compromisso com ela, Ele também tem compromisso conosco. Feche seus olhos, eu quero orar em nome do Senhor Jesus. Não preocupe com quem está do seu lado. Pode ser até a sua sogra. Ela quer o seu bem. Por que você está rindo? Sogra é bênção. Senhor Deus, nós somos muito gratos ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo de pregar a Tua palavra. O profeta Eliseu, um grande homem de Deus, sucedeu o profeta Elias, fez o dobro de milagre que Elias fez. Tinha uma escola de profeta que estava alinhada dentro da palavra, tinha um discernimento, tinha uma unidade firme, tinha foco concentrado no Deus Todo-Poderoso. Mesmo assim, eles foram comer e encontraram um alimento venenoso. E nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, tudo aquilo que for contrário à Tua palavra, que o Senhor venha deletar, apagar, expurgar da nossa mente. Todo ensinamento demoníaco, todo ensinamento fora da palavra. O Senhor lembra aquela mulher samaritana? Ela disse que o Senhor, que o lugar de adorar era no Monte Gerizim, ensinamento errado, doutrina errada, e o Senhor teve que corrigi-la. O Senhor disse que Deus é Espírito e procura aqueles que são verdadeiros adoradores, que a adoração do Senhor está restrita agora na parede. E nessa noite, meu Pai, tira da nossa mente, apaga da nossa memória esses ensinamentos errados. Mas também, Senhor, coloca uma bola de fogo dentro do nosso estômago. E tudo aquilo que nós comemos, que é um veneno, que foi coisa vindo, consagrada do reino das trevas, o Senhor começa a queimar agora e jogar por terra. Porque nós queremos sair daqui, meu Pai, completamente alimentado pela Tua palavra. E aquilo que é contrário à vontade do Senhor, o Senhor vai jogar por terra em nome de Jesus. Pai Celestial, nós escrevemos num papel aquilo que tem sido veneno na nossa vida, na nossa casa, na nossa empresa, e nós vamos colocar aqui dentro da panela. E a partir do momento que nós colocarmos dentro da panela, esse mal, meu Pai, ele vai ser também jogado por terra, porque nós vamos jogar a farinha. O Senhor disse que joga a farinha lá dentro, não precisa perder não, coloca o trigo de Deus lá dentro, e quando Deus entra, o mal tem que sair. E quando nós colocamos o papel aqui, quando nós jogamos a farinha aqui, o mal vai sair da vida dessa pessoa, o mal vai sair da casa dessa pessoa, o mal vai sair da empresa dessa pessoa, o mal vai sair da geração dessa pessoa. Aí sim, ela vai começar a comer um alimento puro, um alimento sólido, um alimento saudável, através da palavra do Senhor. Capacita-nos, meu Pai, como pastores, como aqueles que estão à frente, para alimentar esse rebanho com aquilo que o Senhor tem de melhor, que é a Tua palavra. Que nós possamos ter, meu Pai, discernimento, dar sabedoria para discernir se é o Senhor que fala, se é o homem que fala, se é o diabo que fala, e se a voz é a voz do mundo. Nós pedimos ao Senhor também, meu Pai, que não nos deixe enganado, que o espírito de discernimento, ele venha a ser liberado nessa noite. Assim como Saulo de Tarso, quando ele caiu, quando aquela luz impactou, ele olhou e disse: quem é
nessa noite. Nessa noite também, nós repreendemos o espírito de medo. Vai vir sobre nós o espírito de ousadia. Esse espírito de ousadia vai manifestar aqui no altar. Você vai liberar um fogo nessa noite, que vai queimar todo o mal, que vai julgar tudo por terra que nós comemos ou bebemos, consagrando ao reino das trevas. O Senhor tem liberdade para fluir no nosso corpo hoje, através do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha nos encher, que o Senhor venha nos embriagar, que o Senhor venha tirar toda tristeza, toda mazela, vai ter que cair por terra, e que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Pai Celestial, a tua palavra diz que se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. E a tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Desamarra a nossa mente hoje, desamarra a nossa mão, desamarra os nossos pés, tira toda algema, tira todo cadeado, joga por terra, meu Pai, e manifesta o teu poder. Meu Deus, nesse momento, cada um está pegando o seu papel. Pega o seu papel aqui para você apresentar para Deus. Cadê o seu papel? Se você não tem, você vai procurar alguém lá atrás, o diácono, para você pegar. Deixa eu me ver, levanta o seu papel. Isso, eu quero apresentar para Deus. Olha, quando você vier para passar aqui, por gentileza, coloca ali dentro daquela panela. Você não precisa entregar para ninguém, só colocar dentro da panela. Gilberto tem mais aqui, se alguém precisar. Você não pode vir sem um papel. Levanta a mão, vamos apresentar a Deus. Pai, nós estamos com a mão levantada, apresentando para o Senhor esse veneno que nós encontramos dentro da nossa panela. Graças a Deus que o Senhor nos deu discernimento. E nós queremos pedir ao Senhor agora, que ao fazermos esse ato profético, esse mal está saindo da panela. Nós pedimos ao Senhor que nós vamos jogar farinha. E quando essa farinha for jogada, o teu nome seja glorificado, e todo o mal seja tirado. Se tem alguma coisa causando mal para nós, dentro do nosso corpo, do nosso organismo, o Senhor joga por terra. Aquilo que estava dentro da mente, o Senhor já deletou, o Senhor já expurgou, o Senhor já jogou por terra. E nós vamos sair daqui em novidade de vida, e se alegrando, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós queremos nos colocar agora à disposição do Senhor, para estar na tua casa, para receber ensinamento da palavra, para crescer na palavra, para comer a palavra, para buscar mais e mais conhecimento acerca da tua palavra. Pai, eu quero também, meu Pai, nesse ato profético, apresentar esse alimento farinha. Nós vamos estar distribuindo lá na porta. Quando você for embora, ô pastor Amelito, como é que eu uso essa farinha? Olha, se você tem farinha na sua casa, você pode misturar. Se você tem uma dificuldade, diz assim: pastor Amelito, o mal, quando eu chego dentro de casa, eu sinto um negócio ruim, lá em casa eu sou de um jeito. Então você tira a borda da panela, joga um pouquinho de farinha lá, joga um pouquinho de farinha lá no departamento da sua empresa que está dando problema. O seu carro está dando problema, tá? Joga um pouquinho de farinha num lugar lá, fala: esse mal tem que sair. Você vai usar isso aqui como ato profético. Mas sempre vai ser farinha, não vai ser outra coisa diferente não. É a fé que você está expressando. Isso aqui é um simbolismo que você está usando para que a sua fé seja cada vez mais ativada na pessoa do nosso Deus. Então, nesse momento, nós queremos apresentar essa farinha ao Senhor. Toda a consagração que o fabricante fez para vender muito, para gerar grande recurso financeiro, para ser conhecido no mercado, toda a consagração de nome está cancelada, anulada e desfeita em nome de Jesus, e nós consagramos essa farinha. Todas as vezes que a pessoa for usar, e através desse ato profético, o teu nome sendo abençoado, libera a bênção, opera e manifesta o teu poder, porque quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Nós oramos e consagramos esse elemento ao Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Os pastores vão entregar primeiro, né? Nós podemos trabalhar, podeis assentar, vamos ouvir. Vamos ungir as mãos, vamos orar. Sabe, irmãos, uma coisa que agradou profundamente o coração de Deus na terça-feira é que quando nós acabamos a ministração aqui, eu falei assim: não deve ter ninguém mais na igreja, esse aqui deve ser o último, eu vou sair junto com ele. As pessoas estavam todas sentadas no banco. Sabe o que é isso? Sede de Deus. Não saia sem receber a bênção, não. Nós vamos fazer de tudo para acelerar aqui, e Deus há de nos abençoar.
uma palavra da tua cidade, Pai, vai trazer meu nome, restauração, renovação, pelo poder que é meu nome no sangue de Jesus. Nos reveste com Deus, põe a armadura de Deus sobre nós agora, meu Deus. E nos usa agora, meu Pai, com o poder de agora, para que possamos nessa noite ministrar em favor, meu Pai, do teu reino, ministrar em favor do teu nome. E aqueles que vão chegar hoje vão ser libertos, vão ser instruídos, vão ser renovados, vão receber, meu Pai, a unção do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado. Assim apresentando a nossa vida ao Senhor, crendo no poder de Deus nessa noite. Então, papai, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta, meu Pai, nessa noite, porque sabemos que o Senhor é Deus deste lugar, em nome de Jesus. E graças a Deus. Bom, vamos começar, mas vamos começar desse lado aqui hoje. Vamos começar com essa turma aqui, né? E depois vem a do meio, depois vem a de cá. Deus vai operar de uma forma tremenda. Glória a Deus. Coloca o seu papel ali, a morte está ficando na panela. E Deus vai enchendo a graça. Meu Pai, coloca a brasa de fogo aqui no piso. Manifesta o teu poder, derrama da tua graça, da tua virtude, da tua misericórdia. Vai jogando por terra todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que comeu, tudo aquilo que bebeu, consagrado ao reino das trevas, está sendo jogado por terra. A mente está sendo lavada com o sangue do Cordeiro. A unção do Senhor está vindo sobre esse lugar mais uma vez. Ela já está aqui. Opera, meu Pai, manifesta o teu poder, porque o Senhor é Deus, o Senhor pode, o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Vai, meu Pai, derramando a tua virtude, a tua misericórdia. Embriaga com teu fogo, embriaga com teu poder, coloca brasas de fogo, aquilo que comeu, aquilo que bebeu está sendo jogado por terra. Nós profetizamos a bênção, nós profetizamos a vitória, nós profetizamos o mover do Senhor aqui nesse lugar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, manifesta o teu poder e opera, porque quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. E a operação do Senhor já começou. O Senhor já está trabalhando. Nós já vimos o mover e o agir do Senhor aqui. Pessoas que já estão sendo impactadas pelo teu poder, já estão recebendo, meu Pai, a unção que vem do alto. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Põe a mão do Senhor ensanguentada em cima, vai operando, vai quebrando toda a fortaleza, toda a barreira, todo o bloqueio, todo espírito de medo, meu Pai, vai saindo agora, vai liberando o espírito de ousadia, o espírito de intrepidez, vai operando agora, meu Pai, queima todo o mal, queima toda a barreira, toda a fortaleza. Vem com teu vento impetuoso, meu Pai, e opera. O Senhor é Deus que opera, o Senhor é Deus que faz, o Senhor é Deus que tem controle sobre todas as coisas, e tudo está no teu controle de todas as. Louvado é o nome do Senhor. Vamos todos colocar de pé, vamos estar orando e agradecendo a Deus por essa bênção que Deus liberou sobre a nossa vida. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite tão abençoada na tua casa. Agradecendo ao Senhor porque a morte foi tirada da panela. O alimento que nós estamos recebendo agora, Senhor, é um alimento genuíno, saudável, aonde a palavra do Senhor é que nos alimenta. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando no restante desse dia. Pedindo ao Senhor também, meu Pai, que o Senhor estenda as mãos de poder e abençoe todas essas pessoas que se fazem representar através desses objetos aqui. Eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor sabe. E segundo a necessidade, cada um coloca a mão do Senhor em cima, opera, e que terça-feira nós possamos ter o testemunho daquilo que o Senhor operou. Há pessoas que estão, meu Deus e meu Pai, nós sabemos que tem pessoas que vão voltar, que moram fora daqui, que o Senhor possa guardar e protegê-los. E esse rapaz que sofreu um acidente, que alguém pediu morar, que chama Arilson, nós colocamos ele nas mãos do Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor entra com providência, coloque os anjos ali e que ele seja completamente curado e o teu nome glorificado. Levante as suas duas mãos para o alto e nós vamos tomar posse de todos os atos proféticos que nós fizemos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra: desatai e deixai ir. Eles estão desamarrados, eles estão soltos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque nós temos uma aliança com o Senhor. E essa aliança, meu Pai, é uma aliança de sal. E eu quero agradecer ao Senhor, porque eu não preciso vir aqui mais para buscar água, porque o Senhor colocou dentro de nós uma fonte para jorrar para a vida eterna. E eu quero agradecer ao Senhor, porque já não há mais morte na panela. Nós colocamos o polvilho, nós colocamos o trigo de Cristo e nós colocamos a farinha
que é um símbolo, meu Pai, da pessoa do Senhor Jesus. E nós queremos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor liberou sobre a nossa vida. E nós tomamos posse. Saímos daqui, meu Pai, com o coração alegre e pedimos que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando na nossa vida. Meu Deus, que tudo que venhamos a fazer ainda hoje, que seja para a honra, glória e louvor do Seu nome. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e que as doces e suaves consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre esse povo de Deus, que é um povo abençoado e abençoador. Vamos em paz. Que Deus abençoe. Dê uma linda salva de palmas para Deus. Nós vamos queimar agora ali os papeizinhos. Nós vamos jogar uma farinha. O irmão Sebastião Basílio deve estar com álcool, com fósforo por aí afora. O mal que estava na panela vai estar sendo queimado. Louvado é o nome do Senhor. Olha os objetos aqui no altar. Você não levar nenhum objeto trocado. Para você também não esquecer. Que Deus abençoe o teu retorno. Deus, a fumaça da árvore. Chegada depois vou perder. Vai lá. Não, a flecha aqui, ó. Vamos lançar essa flecha ali pra acontecer aqui.